Quero deixar aqui uma palavra para você, que Deus tem falado muito forte comigo nos últimos dias. Nós estamos vivendo aí dias de espera. Eu quero compartilhar com você o livro de Atos, capítulo 1. Diz o seguinte: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo nos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E eu quero ministrar algo no teu coração profeticamente nessa noite. Nós estamos vivendo um tempo de espera. Nós estamos vivendo um tempo tão legal, porque olha que interessante. Aqui os discípulos passaram para a maior escola do planeta. Tiveram o melhor mestre do planeta, Jesus Cristo. Ele ensinou numa multidão e depois levou eles para uma salinha e lá eles explicava, detalhava. Eles tiveram o melhor discipulado do mundo, único e inabalável. Eles tiveram a melhor mentoria do mundo. Eles tiveram o melhor mestre do mundo. E após terminar todo esse curso, e terminou não só na teoria, mas foi para a prática, porque tudo que ele falou se cumpriu, a morte, e depois o corpo dele sumiu, e aí então ele ressuscitou, ele apareceu, ele andou 40 dias com o povo, e aí então, quando os discípulos estavam já achando que eles iam sair, nós aprendemos, nós ouvimos, fomos treinados, agora nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Sabe o que Jesus falou? Nananim, nanão. Vocês não vão fazer nada sem o Espírito Santo. Sabe? E é aí que nós temos que aprender. É aí que está a grandeza do nosso Deus. Porque Deus está nos fazendo esperar em casa. Deus está preparando você para esse novo ciclo em casa. Deus separou você para estar em casa. Muitos estão sendo restaurados em casa. Nós vamos escutar muitos testemunhos quando voltarmos dos cultos de pessoas que foram visitadas em casa, em que a promessa veio na casa deles. Porque às vezes nós ficamos muito procurando palavras, querendo ser treinado por homens, querendo buscar capacitação por homens. Nós ficamos muito apoiados nas palavras dos homens, mas nem a própria palavra de Cristo foi determinante para que os discípulos pudessem sair para suas missões. Não, o que foi determinante para que eles pregassem foi o enchimento do Espírito Santo. Nós temos que entender, se a igreja pós-coronavírus não entender isso, ela fracassará novamente. Se nós não entendermos que tudo é por meio dele, que é o Espírito Santo que age, que a palavra do reino de Deus, ela virá sobre nós quando nós pregamos e vivemos o Espírito Santo em nós. Deus em nós, através do Espírito. Não foi a palavra de Jesus que trouxe a memória, mas foi o Espírito Santo que trouxe a memória, o poder que fez com que Pedro levantasse aquele paralítico. O que nós precisamos é ter autoridade, não naquilo que nós lembramos, porque nós lembramos as palavras dos profetas, nós lembramos as palavras de Cristo, nós lembramos as palavras pregadas no púlpito no domingo, mas nós não temos o poder de vivê-las, porque somente o Espírito Santo nos dá poder para viver uma palavra na nossa mente. E é essa a grande lição que nós temos que aprender. É essa a lição que os discípulos tiveram de aprender. Jesus deu uma ordem: não saiam daqui. Eu dei um treinamento para vocês. Vocês viram na prática como funciona. Mas isso não é suficiente para vocês viverem o que eu ensinei. Era necessário que vocês tenham aquilo que eu tenho.
E Jesus tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. E eu e você precisamos do Espírito de Deus sobre nós. Precisamos viver esse Espírito na nossa vida. Precisamos não só ter, mas ser cheios do Espírito. Porque esse Espírito nos dá ousadia, nos dá poder. Poder para vencer primeiro a nossa carne. Poder para vencer as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas angústias. Porque tem coisa na nossa vida, irmão, que nós não vamos vencer. Tem fantasmas da nossa vida que são para sempre, mas o Espírito de Deus na nossa vida nos torna maior que os nossos fantasmas, e nós deixamos ele para trás, assim como Davi deixou os seus irmãos para trás e avançou para a promessa, avançou para Golias. Então o Espírito Santo, ele nos faz elevar o nosso pensamento, nos faz elevar a nossa atitude, nos faz acreditar não no nosso potencial, não naquilo que somos capazes, mas naquilo que Deus pode fazer através da palavra dele. Os discípulos precisavam desse poder, dessa dinamite, para que pudessem enfrentar. Não é fazer os milagres, irmãos, porque essa é a parte fácil. É fazer milagres. Em meu nome expulsarei demônios, em meu nome pisarão em serpentes e escorpiões. Essa é a parte fácil. O difícil é tentar matar você. O difícil é levar você a desistir do evangelho. O difícil é você dizer não para o pecado. O difícil é você vencer os seus vícios. O difícil é você pedir perdão quando você ofende alguém. Para ter isso, para você passar por isso, é necessário o Espírito Santo. Pois, querido, nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, porque para chegar até Cristo sem o Espírito Santo, querido, há uma sabedoria que nós podemos chamar de sabedoria convencional. É aquela sabedoria que nós convencemos. É quando você convence o seu filho que ele está errado. É quando você convence o seu filho que ele tem que pedir perdão. Ele vai lá e ele pede perdão, mas ele não pediu perdão porque veio de dentro dele, mas veio de fora dele. Agora, há uma sabedoria redencional, aquela que você se rendeu a ela, aquela que mexeu com você lá dentro. E sabe, há uma pessoa responsável por isso, e é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence você de dentro para fora. Então os discípulos precisariam desse poder, dessa promessa. E nós estamos vivendo esse espera, esse fica em casa. E nós temos o privilégio de poder buscar o Espírito Santo de Deus. Então Jesus morreu na Páscoa. Logo após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa, é comemorada a festa do Pentecostes. Jesus ficou 3 dias no mundo dos mortos, né? E ressuscitou ao terceiro dia. Mundo dos mortos, mas medo de falar. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou. A Bíblia fala que ele ficou 40 dias. O texto fala 40 dias ele ficou aqui. O Pentecostes aconteceu exatamente quando houve, né, o avivamento aconteceu na festa de Pentecostes, exatamente 50 dias. Então, desse momento em que Jesus, ele ascende ao céu e manda que os discípulos permanecessem, são 7 dias. Né? Diga aí, 7 dias. Eles começam uma caminhada, eles começam uma trilha para que a promessa se cumpra. Você está cansado? Você está desesperado? Você está com o seu negócio aí correndo risco de fechar? Você está numa crise financeira? Há uma ameaça de coronavírus? Você tem um problema? Existe uma promessa do Pai na sua vida? Eu quero liberar uma palavra profética na sua vida. Eu quero dizer o seguinte: muitos deixaram, 500 pessoas viram Jesus. Mas as multidões que ele avisou que viria, muitos deixaram a Cristo. Eu quero lançar uma palavra que está no meu coração ardendo. A Bíblia fala que foram 7 dias, se cumpriu a promessa. Os discípulos jamais saberiam. Nós temos promessas para estes dias. Tem pessoas que estão há 7 anos esperando uma promessa. Tem pessoas que estão há mais de anos esperando essa promessa. E aqui a palavra diz para estes dias. E eu quero dizer para você uma coisa. Eu quero liberar para você uma palavra profética em nome de Jesus na sua vida. Para você que crê, para você que realmente quer viver uma mudança, para você entende que essa parada é algo de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Porque talvez você está cheio de hematomas espirituais. Sabe? Você está cheio de machucados espirituais. Porque a igreja de hoje produziu muito mais machucados do que curados. O mundo
mundo de hoje produz muito mais machucados do que curados. Os trabalhos de hoje machucam muito mais do que curam. As pessoas estão correndo tanto e quando você corre tanto, você acaba machucando, você cai. Então você tem machucados espirituais, você tem machucados com pessoas, machucados com familiares. As pessoas estão cheias de hematomas espirituais, feridas na alma, com o patrão, com o amigo, com o mundo, com pastores, com irmãos da fé, com pais, com mães, com filhos. Está todo mundo, você conhece no mínimo 10 pessoas que estão magoadas, feridas, e Deus falou, chega! Porque a igreja não está sendo um lugar de cura. Por mais que fala de cura, parece que mais aumenta o número de feridos. Então Deus parou tudo. Parou tudo. Levou para nossa casa. Casa é lugar de segurança. É lugar que você está dominado. Por isso o vírus não atinge. Por isso nós aqui em Belo Horizonte estamos vivendo talvez ao melhor tempo de segurança. Sabe por quê? Porque Belo Horizonte, queridos, foi a cidade mais atingida espiritualmente nos últimos dias. De BH surgiu os maiores profetas. De BH surgiu diante do trono Cirilo, David Quila. De BH surgiu o maior avivamento do nosso país. Aconteceu aqui, lá em Venda Nova. Aconteceu vários avivamentos. BH pode ter sido a cidade que foi mais atingida. E por isso nós estamos nas casas agora, a cidade mais atingida. E nós estamos com medo, acuados nas nossas casas, porque nós estamos cheios de hematomas espirituais. E Deus então quer botar um basta nisso. Deus não tem prazer em ver teu povo ferido. Deus não tem o prazer em ver o teu povo ressentido. É irmão que não conversa com irmão. É pastor que não conversa com pastor. É pastor que amaldiçoa outro pastor. É fulano que amaldiçoa outro fulano. É outro que quer o juízo de Deus, né? No próprio irmão que é que Deus vai lá e faça um juízo. Deus deu um basta nisso. Deus está igualando. Deus quer que haja cura. Deus quer curar o seu coração, as suas feridas. E para curar as feridas, nada mais do que o tempo. Aquele inchaço, somente o tempo você passa remédio, mas somente o tempo pode curar você. Então nós estamos vivendo esse tempo profético de cura. Porque quando fica ali remoendo, mais dói. É um tempo profético de cura, de curar os hematomas espirituais na sua vida. Para você refletir sobre as pessoas que você tem que pedir perdão. Para você refletir sobre as pessoas que te machucaram. Para você refletir quanto o próprio Deus é um chamado à santificação. É um chamado ao arrependimento. Arrependimento não é só do pecado, irmão. Arrependimento de uma vida sem o Espírito Santo de Deus. Arrependimento de uma vida sem o poder de Deus. Arrependimento, né, de uma vida sem sinais, ó Pai. Então nós somos chamados a isso. Então, querido, eu quero dizer para você hoje, há 7 dias, eles não sabiam que era 7 dias. Eles clamaram para que esses dias fossem abreviados. Eles estavam com tanta saudade daqueles dias em que haviam cura, que havia libertação, que eles inclinaram. Sabe o que é inclinar? É um copo que você prepara para que tenha derramado. Eu quero convidar você a viver 7 dias de inclinação para o Espírito Santo. Eu quero convidar você, eu quero desafiar você a inclinar a 7 dias de busca pelo Espírito Santo, de arrependimento, de confissão dos seus pecados, a você olhar para o seu umbigo, a você olhar para o espelho, a você olhar para o lado negro na sua alma. E eu quero profetizar que você fazendo isso, trabalhando na sua atitude de espera no Senhor, eu quero dizer para você que em 7 dias, Deus vai liberar uma grande promessa na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Eu quero liberar para você essa palavra. A atitude dos discípulos foi fundamental para que em 7 dias cumprisse no Pentecostes. Por quê? Porque Pentecostes haveria uma grande multidão estaria ali. Uma grande multidão estaria ali, vindo de todos os lugares. Várias tribos, várias nações, várias cidades teriam que vir para Jerusalém para o Pentecostes. As pessoas vão voltar para o trabalho. Eu quero desafiar você, cristão. Vá até uma loja. Vá até o irmão que vai abrir o seu comércio sem nenhuma esperança e faça uma oração para ele. Profetize. As pessoas vão voltar para as ruas. Saia nas ruas. Comece a pregar o Evangelho. Comece a anunciar o reino de Deus. Comece a declarar uma oportunidade que o Espírito Santo pode vir sobre cada vida. 7 dias. Eu declaro, eu profetizo que em nome de Jesus, Deus irá fazer
muitas coisas na sua vida se você mudar a atitude que você está esperando, a volta da igreja, a volta do comércio, a volta do teu trabalho. Você vai encontrar muitas respostas a partir desse momento. Então eu quero orar e ministrar sobre a tua vida, que serão 7 dias, daqui até 7 dias, você verá grandes sinais e maravilhas na tua vida, como os discípulos presenciaram e viram muitos sinais e muitas maravilhas em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida, cada um que está esperando, ó Deus, o voltar de alguma coisa, uma promessa. A nossa maior promessa é o encontro contigo, ó Deus, mas que nós venhamos estarmos preparados para esse encontro, mas também que venhamos a trabalhar enquanto o Senhor nos chama, que não venhamos ficar de braços cruzados, esperando que algo aconteça na nossa vida, Pai, porque enquanto não acontecer na minha vida, eu vou fazer acontecer na vida do meu próximo. Ó Pai, se não cumprir para a minha promessa, que eu faça cumprir na promessa de outros, ó Pai. Essa é a tua vontade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e em 7 dias eu creio que Deus fará maravilhas na tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.